Nesse vídeo de hoje eu quero responder uma pergunta da Ana Luísa, que ela mandou por e-mail essa pergunta, e não é a primeira a fazer essa pergunta não, outras pessoas já comentaram isso anteriormente, então eu quero ler para vocês um trechinho do e-mail dela aqui, no qual ela deixa a dúvida dela. Primeiro ela parabeniza o canal e depois ela fala o seguinte aqui, olha. Na verdade eu queria pedir um favor, saber como você desenvolveu toda essa coragem dinâmica para falar de assuntos para mim tão essenciais. Sou leiga em muitos assuntos, mas tenho uma sede gigantesca em aprender, em poder ter claro em minha mente assuntos tão desprezados por muitos. A questão é, eu sei o que é, como funciona, o porquê e etc., mas não sei de forma alguma explicar para alguém. Até dar aula, entre aspas, para eu mesma consigo, mas quando tenho uma segunda pessoa, eu travo, gaguejo, não termino de falar por medo de refutarem o meu argumento, mesmo sabendo que ele é legítimo e correto. Eu sei que para tudo existem dois lados e está tudo bem, enfim. Só queria saber um pouco de você por admirar demais a forma como você consegue ser tão claro e leve nas suas explicações, como foi seu processo para isso ou se de fato é um dom. Mais uma vez, obrigada. O seu trabalho nos dá gostinho de esperança. Continue firme. Bem, eu não li o e-mail inteiro dela, mas brigadão, Ana Luísa. Bem, eu vou explicar para você aqui o que eu faço e você vai ver que não é dom, não tem talento por trás disso. É algo que realmente é cara de pau, no final dos contos, né? Porque assim, eu não sou um apresentador de TV, eu não sou um radialista. Para eu estar aqui diante da câmera falando com vocês é um grande desafio. Era no começo quando eu criei o canal e ainda é hoje, porque eu sou um escritor. O ambiente no qual eu me sinto confortável, que eu me sinto apto, sabe, que eu me sinto realmente que eu consigo fazer de maneira competente é através da escrita, é sentando e escrevendo um artigo. Eu posso sentar e escrever um artigo decente em 20 minutos, em meia hora. Já para fazer um vídeo é muito mais complicado, porque realmente, como eu disse, não é o espaço ao qual eu me preparei e ao qual eu me destinei. Principalmente porque o trabalho que eu faço é um trabalho de reflexão, é um trabalho de análise das coisas. Então isso exige tempo e exige revisão do conteúdo. Por exemplo, para eu vir aqui preparar um vídeo para vocês sobre um assunto que eu domino, geralmente eu levo horas de pesquisa e horas de preparação. Se eu leio uma reportagem de jornal e venho comentar com vocês aqui, eu não simplesmente sento na câmera e começo a falar. Eu preciso maturar aquela informação, preciso processar aquilo ali, eu preciso, sabe, refletir sobre aquilo, pensar em como conectar as coisas. Não é algo automático. Isso não é um assunto que eu domine. Quando é um assunto que eu não domino e que eu tenho conhecimento parcial sobre aquilo, eu posso levar semanas aqui pesquisando, investigando e juntando material. Então não é algo tão espontâneo assim, na verdade é algo trabalhoso e algo complicado. E outra coisa também é sobre desenvoltura, né? Então, como eu disse, eu não sou um radialista, não sou um apresentador de TV, e muitas vezes ao longo da filmagem aqui, da gravação, eu tenho que parar e pensar, eu tenho que parar e refletir, eu tenho que parar e buscar uma informação adicional. As pessoas reclamam dos cortes no vídeo aqui, é justamente porque são momentos que eu tenho que parar e pensar, ou às vezes, sabe, foge a ideia, eu tenho que voltar a regravar, eu tenho que cortar alguma coisa. Então, não é o meu ambiente aqui. E eu trabalho no YouTube, eu trabalho no canal aqui como eu trabalharia com o meu texto. Então eu vou lá, produzo meu texto, escrevo um texto bruto, escrevo um texto, sabe, mais tosco, e depois eu volto para o meu texto e começo a cortar aquilo que não serve, aquilo que não presta, aquilo que é excessivo, aquilo que é gordura do texto. É um modo como eu encontrei para trabalhar, que funciona para mim, e é como eu faço. Eu tive que reconhecer em vídeo os meus limites, até onde eu posso ir. Eu jamais vou sentar aqui, chegar e falar meia hora com vocês, sem nenhum tipo de corte, sem nenhum tipo de, sabe, edição depois. Porque eu preciso desse processo. Por exemplo, estou gravando um vídeo sobre um assunto específico histórico para vocês. No meio desse material vai me correr uma ideia e eu vou ter que correr, pesquisar e buscar uma fonte adicional para poder suportar aquele comentário, aquela análise que eu estou fazendo. Isso é muito habitual. E se tem uma coisa que comigo, pelo menos, ocorre muito, é que eu não sou muito atento a detalhes. Eu não sou muito bom de lembrar de datas e às vezes nem de nomes de certos personagens históricos ou certos personagens de filmes, por exemplo. Então às vezes eu lembro do padrão, eu lembro da ideia geral e na hora que eu tenho que explicar uma coisa, me foge a data. Só para você ter uma ideia, eu já pesquisei isso, sei lá, 700 mil vezes, mas sempre me foge a data da Revolução Francesa, por exemplo. Eu sempre vou ter que pesquisar. Eu já vi essa data 1 milhão de vezes. Se eu tiver que falar agora, eu vou ter que procurar aqui para relembrar. Eu acho admirável aquelas pessoas que têm todas as informações na cabeça, um monte de dados, um monte de números, um monte de datas, um monte de, sabe, de nomes, e eu não sou assim. O meu trabalho, eu penso que é mais de você conectar realmente padrões, ideias gerais e conceitos gerais. Não me importo tanto pelos detalhes, pelas minúcias. E em linha geral, na verdade, eu trabalho a filosofia, né? Trabalho a filosofia é você entender os grandes conceitos gerais e não esses detalhes particulares, não essas questões particulares que são, não vou dizer irrelevantes, mas que são supérfluos numa análise mais conceitual. E já para preparar uma fala, existe uma diferença aqui. Você falou sobre conversa, né? Sobre um debate com alguém, uma conversa com alguém, uma discussão com alguém.
Isso é um pouco mais complicado você ter um controle sobre o que você vai falar, porque você geralmente não sabe qual é a pauta da discussão, você está com seus amigos ali, começa a entrar num assunto de política, você não sabe o que vai ser debatido, então você não tem como se preparar previamente para isso, você não tem como coletar material e poder antever o que será debatido. E a dinâmica de uma conversa, de um debate dessa natureza, é muito diferente do que você preparar uma palestra, por exemplo. Então você está num debate com seus amigos ali, numa conversa, vocês vão se interromper mutuamente, o troço vai fugir de controle, podem ficar mais nervosos. Além disso, há vários elementos extra verbais, né? Então tem linguagem corporal da pessoa, então a pessoa pode estar distraída e você falando uma coisa muito importante para você, para a pessoa não importa tanto assim, então então a dinâmica é muito mais difícil de controlar. Geralmente a solução para você poder se dar bem numa conversa desse tipo, né, numa discussão desse tipo, é você entender muito bem o assunto e você já ter meio que, sabe, pronto em sua mente as respostas que você pode dar em diferentes situações. Quanto mais você entender de um assunto, mais fácil será para você expressar suas ideias depois. E mais fácil também será para você simplificar conceitos extremamente complexos para pessoas que não entendem daquele assunto. E já para uma palestra, você tem mais controle sobre o texto, então você pode preparar previamente um roteiro, você pode pesquisar antes, reforçar o seu argumento e basicamente a estrutura essencial de uma palestra argumentativa, né, é a mesma de um texto de dissertação. Então você vai ter uma introdução no qual você vai apresentar o seu conceito, aquilo sobre o que você vai falar, e você já pode nessa introdução também já indicar os pontos que você vai trabalhar nesse argumento. Depois você vai ter o desenvolvimento do seu argumento, então você vai apresentar 2 ou 3 provas daquilo que você quer defender. Por exemplo, você vai defender a importância do desarmamento numa sociedade. Então você vai ter que buscar as evidências, os argumentos, as provas, os estudos que vão reforçar essa tua defesa de tese. Então é bom que você tenha 2 ou 3 pontos, como eu disse. Você vai lá defender que estudos internacionais demonstram que países com menos armas tendem a ser mais seguros. Depois você apresentar o segundo ponto, que ter uma arma em casa aumenta X vezes o risco de alguém matar alguém ou se matar, ou cometer suicídio. Você vai buscando as evidências para isso, para reforçar a sua tese, a sua introdução, e por fim você tem uma conclusão, que é quando você vai fechar tudo ali, juntar todos os elementos e encerrar na sua apresentação. Portanto, com base nessas evidências apresentadas, né, com base nesses indícios, com base nesses estudos, podemos concluir que desarmar a população é melhor para a sociedade. Então, assim, basicamente é isso. Na verdade, não tem nenhuma fórmula secreta, não tem nenhum grande mistério. É uma estrutura básica, essencial de dissertações mesmo, de escola, por exemplo, de redações. Você tem introdução, desenvolvimento e conclusão, e a partir disso você monta as suas ideias, os seus conceitos. É como eu faço meus vídeos aqui. Nem sempre eu uso essa estrutura, mas é a estrutura básica dos meus vídeos. É uma introdução, desenvolvimento e conclusão, e geralmente retomo também os pontos apresentados para que fique mais claro para as pessoas também. Mas mesmo nesse caso de uma apresentação desse modo, que você não vai ter esse debate cara a cara com a pessoa, que você vai numa conversa, numa discussão, você tem que saber muito bem daquilo que você está falando. Seja um assunto que você estudou e domine, seja de algo que você realmente tenha pesquisado com profundidade e tenha material de suporte para poder corroborar suas informações. Tenha algo em mente. Ninguém sabe de tudo sobre todas as coisas. Mesmo alguém que é um doutor, um PhD em um assunto, essa pessoa não sabe tudo sobre aquele assunto. Ela não sabe tudo sobre aquela área. Ela geralmente é uma pessoa que tem um conhecimento muito aprofundado sobre um aspecto muito específico. Um doutor em filosofia não é alguém que sabe de tudo de filosofia. É alguém que conhece muito bem, às vezes, um autor, ou um livro de um autor, ou um conceito de um autor filosófico. A diferença entre um acadêmico de alto nível, um acadêmico com uma formação muito avançada como essa, não é que ele sabe de tudo, mas é que ele tem o material, ele tem o referencial e ele tem o conhecimento de pesquisador para poder investigar outros assuntos e ser criterioso com isso. Então, por exemplo, um PhD em filosofia, alguém que saberá como investigar outros assuntos filosóficos também com profundidade, ele pode apresentar para você de maneira confiável esse material. Não é alguém que vai simplesmente sair especulando à torta e direito assuntos que ele não entende. E sobre essa questão de gaguejar ou de se enrolar, isso também acontece comigo, gente. Isso acontece comigo o tempo todo, na verdade. Isso não quer dizer que você tenha falta de confiança naquilo que você sabe, naquilo que você entende, mas tem mais falta de confiança em relação a estar diante do público. Pessoalmente, para mim, é mais fácil estar dando uma palestra para as pessoas ao vivo do que estar diante da câmera. No começo aqui, quando eu comecei a fazer o canal, gente, era totalmente antinatural, era assim, era muito estranho sentar diante de uma câmera com pouquíssimos espectadores, às vezes tinha 200 inscritos aqui, 300 inscritos no canal, os vídeos tinham 30 visualizações e era muito estranho, realmente era muito esquisito você gravar sabendo que pouquíssimas pessoas assistiriam. Hoje em dia já é mais natural, hoje em dia já é um pouco mais simples, mas mesmo assim exige realmente, como eu disse no começo, aí, muita edição para poder cortar as pausas, cortar os pensamentos, cortar as digressões, porque às vezes eu viajo completamente aqui no vídeo, gente, eu começo a falar de coisas que não tem nada a ver, e quando eu vou assistir depois o vídeo, tipo, não tem nada
nada a ver com o vídeo. Tem que cortar porque realmente deu uma viajada. Mas tem que pensar, Ana, que são dois ambientes diferentes. A conversa não é um ambiente controlado. A conversa não é um ambiente sobre o qual você tem total domínio de como ele vai se desenvolver. E muitas vezes você se confronta em situações, num debate, numa conversa, que a resposta para aquilo ali, a frase espirituosa, só vai te ocorrer depois de 2 dias. Você vai debater com a pessoa, quando você chega em casa ali, começa a pensar sobre aquilo, fala assim, putz, devia ter dito aquilo, devia ter respondido aquilo. Então isso é muito comum, isso ocorre. Então tem pessoas que são mais habilidosas para um debate corpo a corpo, assim, né? Um debate frente a frente. Tem pessoas que são mais habilidosas para poder preparar um material falado, uma palestra, por exemplo. Tem pessoas que são mais habilidosas para preparar um texto. Eu me sinto mais competente no último quesito. Eu me sinto competente para escrever textos. E estar aqui na câmera diante de vocês, para mim é um tremendo desafio, é algo assim que eu jamais imaginei que eu fizesse um dia, é algo muito fora daquilo para o qual me preparei e tem sido um aprendizado. Há anos eu tenho aprendido como fazer isso aqui, tenho estudado, tenho pesquisado, melhorei, eu sinto que eu melhorei bastante em relação aos primeiros vídeos e mesmo assim tenho muito para aprender ainda porque o meu ambiente é o texto. E o curioso, né, sabe, isso é muito engraçado porque eu sou um escritor, é algo que eu estudei minha vida inteira para isso, e eu pensei no canal aqui no YouTube como um suporte para a escrita, né? Como um modo para conquistar pessoas, novos leitores, para poderem chegar aos meus textos. E hoje em dia ficou o contrário, hoje em dia esse aqui é o meu trabalho principal, o YouTube aqui é o meu trabalho e o texto agora é um complemento, né? Às vezes eu escrevo um texto e uso como suporte aqui para os vídeos. E por fim, para concluir, né, como você preparar esse material também depende muito de você. Se você vai, na sua cabeça, simplesmente sentar e gravar um vídeo, ou você vai simplesmente improvisar, começar uma fala aí, uma palestra improvisando, não sei se é mais recomendável, ou se você vai preparar previamente ali uns pontos, uns tópicos, ou até o próprio texto mesmo, e depois na palestra ou na apresentação você vai ler ou só usar como referência. O que eu faço aqui, eu não escrevo o que eu vou falar, eu geralmente sento aqui mais no improviso, mas eu tenho uns tópicos, eu tenho alguns itens ali que eu anoto, que eu tenho que lembrar de falar durante o vídeo. E quando é uma pesquisa, né, quando é um trabalho mais realmente de investigação, de algum tipo de análise de texto ou de algum conceito, eu tenho os trechos separados ali, eu tenho as referências, tenho as citações separadas para que eu não me perca. Então eu organizo previamente a estrutura da fala, mas a fala mesmo como tal, eu sento aqui, falo com vocês e vai surgindo como for. Só que como eu disse, isso exige horas de pesquisa, às vezes dias de pesquisa. Quando eu sento para falar com vocês aqui, é porque eu já fiz a lição de casa e já sei o que eu vou falar. Basicamente é isso, Ana Luísa. Eu espero ter ajudado você e outras pessoas que têm essa dúvida de como organizar um texto argumentativo, de como organizar uma fala, ou uma dissertação, ou o que quer que seja. É mais difícil numa conversa, como eu disse. Na conversa é um pouco mais complicado, mas numa palestra, ou numa fala, ou num texto, você pode usar a estrutura mais clássica que existe, gente. Apresentação, desenvolvimento e conclusão, que isso sempre funciona, não tem erro. Então eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, né? Se vocês têm alguma recomendação para Ana Luísa e para mim também, né? Deixa no comentário aqui embaixo o que você pensa, deixa o joinha, assina o canal, ajuda no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!